Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, meu irmão? Quem nesse friozinho, quem está feliz? Amém. Estamos felizes mais um dia na presença e na casa de Deus. Amém, meus irmãos? A nossa felicidade é estarmos neste lugar servindo ao Senhor, do meio da maneira que nós podemos. Amém, irmão? Vamos abrir a nossa Bíblia sem demora em Lucas 19, no capítulo 5, amém? Zaqueu, o publicano, uma passagem extraordinária que envolveu a vida deste homem que encontrou Jesus. Irmão, encontraram? Mateus 19, eu vou ler só um pouquinho que eu esqueci meu óculos, mas eu vou ver se eu consigo, senão vocês me ajudam. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém? Quem dá glória a Deus por essa palavra? A palavra do Senhor, irmãos, nos revela que um novo dia começou na cidade de Jericó. Todo mundo estava se preparando para os seus ofícios, seus trabalhos, as crianças para as escolas, os governos em atividade. A palavra do Senhor era um dia comum para Jericó. Mas quando onde Jesus está, as coisas não é comum. Se você achar, e nós acharmos que Deus é comum, Ele não é comum. Aonde Jesus está, há coisas incomuns. Por quê? Porque coisas acontecem. Onde Jesus é proferido, chamado, invocado, acontece alguma coisa. Aonde Jesus for chamado e não acontecer nada, então nós temos que realmente fazer um diagnóstico da nossa vida espiritual. E eu tenho certeza que quando Jesus chegou, alguém anunciou: eis que Jesus Cristo está vindo para Jericó. Muitos religiosos se preocuparam, pessoas doentes se colocaram em prontidão. Quem está entendendo? Amém. Governos talvez falaram: meu Deus, vai parar tudo hoje aqui. Quando uma pessoa importante chega num lugar, para tudo. E Jesus não é qualquer pessoa. Aonde ele ia, multidões o seguiam. Então os ambulantes foram até para o meio da rua: vou vender água, vou vender cinema, vou vender uma comida, porque esse homem traz multidões. Esse homem não é uma autoridade da religião da época. E um homem ouviu falar que ele estava naquele lugar. Aquele homem era o homem mais indesejável naquele bairro, porque ele era um homem judeu, publicano. Ele trabalhava para Roma, ele traía sua própria nação aos olhos do povo judaico. Aquele homem era responsável, irmã, por cobrança de impostos. E lá na tua casa cobrar impostos. Ele era responsável. Vai lá na casa da Mônica cobrar o imposto dela. Só que quando a Mônica pegava o seu papel, falava: quanto que é, quanto dracma? Ele é 10 dracmas. Não, mas não é 10 dracmas não, mas mandou te cobrar. Ou você cobra, ou você paga, ou a gente corta. E se você não, você vai para a justiça. Não, mas eu não gastei isso porque eu não quero ouvir. Tem que pagar. Então Zaqueu, ele era uma pessoa que as pessoas não acreditavam, tinha uma má fama. Era um homem onde chegava, as pessoas criticavam, as pessoas não gostavam dele. Ele ouvia piada o tempo todo. Ele ouvia disse-me disse do seu nome o tempo todo. Porque ele era o homem que para o povo judaico fazia mal, roubava impostos. E a palavra do Senhor disse que este homem também ouviu falar que Jesus estaria naquele lugar. Mas houve algo na vida daquele homem que precisa estar na minha vida: o desejo. Diga-se desejo. Há pessoas que vêm para a igreja, mas não tem desejo. Ela vem porque, sei lá, talvez o cérebro dela já está ativado, o mecanismo da mente dela, do comportamento humano. Eu tenho que ir à igreja, o pastor tem que me ver, né? Eu tenho que ir à ceia,
cheia, porque se o obreiro não for, o que vão falar? Mas não tem mais desejo. O Zaqueu teve um desejo, sabe de quê? Conhecer a Jesus. Ele falou: meu Deus, talvez no seu coração, mas quem é esse Jesus? Eu vejo falar de tantas maravilhas, aonde ele passa, ele abre olhos do cego, ele limpa leproso, ele confronta as religiões. Esse Jesus, aonde ele está, coisas impossíveis acontecem, e eu gostaria muito de ter o desejo de ver esse Jesus. Então ele colocou naquela reunião que ia ter, naquela passagem do Senhor, o desejo de o vê-lo, irmão, de conhecer, irmão, que volte para o meu e teu coração, para os irmãos que pode vir e não vem, o desejo de se encontrar com Jesus, o desejo de ver Jesus, de sentir Jesus. Que isso volte para nossas vidas. Mas ele queria ver Jesus, o desejo dele era ver, conhecer como ele é alto, ele é baixo, ele tem um narizão que não nos é caro. Quem é um judeu? Que homem é esse? Eu queria ver. Aí, irmão, ele colocou o desejo, mas não ficou só no desejo, ele foi atrás de cumprir a sua vontade, do seu desejo. Então ele foi, e quando Jesus entrou na cidade, aquele homem procurou ver Jesus. Mas agora o que tinha na vida de Zaqueu? Barreiras. Irmão, não é só querer Jesus, tem que enfrentar barreira, tem que saltar barreira, tem que viver pela fé, porque para ter Jesus, para ter um contato, sempre vai ter barreira, irmão. O frio não é uma barreira que você está aqui, não é, irmão? Não, o frio não é uma barreira, né? Tantas coisas acontecem na sua casa que você tem que voltar para ir fazer, é barreira. Mas Zaqueu, ele viu uma barreira. Qual era o problema de Zaqueu naquele momento? Era uma fama e a sua estatura. Mas Zaqueu, ele deveria ser, o Senhor é baixinho, né? Mais baixinho do que eu sou baixo também, mas ele era muito mais baixo. Talvez Zaqueu seja desse tamanho. Os judeus geralmente são homens grandes, e ele buscava ver, mas não via. Ele corria, sai daqui, ele tinha barreira, irmão. Para você chegar em Jesus tem que quebrar barreira, para você chegar a Jesus tem que orar, tem que jejuar, ler a Bíblia, ter fé nele, para quebrar barreira. As barreiras estão aí, irmão, as barreiras estão aí para você não servir a Deus. Hoje um jogo de futebol é uma barreira, não é uma barreira? Porque tudo vai para aquele lugar, e ele precisava quebrar uma barreira. Aí ele olhou, eu creio que ele olhou, ele viu uma árvore muito longe, ele viu uma maneira, uma estratégia. Olha, uma árvore, eu sou pequeno, não consigo ver, mas se eu subir naquela árvore, se eu me esconder ali, ele vai passar ali. Irmão, nós temos que saber onde Jesus está, qual é a vontade de Jesus, como se encontrar com Jesus. Esse lugar é um lugar propício para se encontrar com Jesus. Para mim, um dos melhores lugares do mundo é este lugar, porque eu sei que é a casa de Jesus. Eu sei que quem está aqui está em busca de Jesus, mas há momento que eu e você vai buscar Jesus. Muitas pessoas estão buscando Jesus numa cama de hospital, num leito de CTI. Será que outros estão buscando Jesus dentro de uma cela, na cadeia? Então Zaqueu olhou e falou: ele vai passar aqui, ele está passando aqui, ele está nessa manhã aqui. Você tem desejo de encontrar com ele aqui? Era uma barreira. A Bíblia diz, irmão, que o sicômoro não é uma árvore comum que a gente vê, é aquelas árvores cheias de espinho, mandacaru, sabe? Cada espinhão desse tamanho. Como subir, mano, aquele negócio? Irmão, às vezes, para nós ter contato com Jesus, nós se fere, nós sentimos dor. Para que orar tanto? Para que você vai na igreja tanto, minha filha? Se você pode buscar ele aqui, mas muitas vezes tem pessoas se machucando porque você está buscando Jesus, levantando uma calúnia, uma perseguição. Você vê um falatório do teu nome, não, mas é porque você está se esforçando em chegar perto de Jesus. Não desista, vá na sua fé para se encontrar com Jesus.
Ele se machucou, irmão. Você pensa que foi fácil? E ele, irmão, achou um lugar estratégico para ver Jesus. Tem pessoas que vêm na igreja e tem o seu lugar estratégico. Esconde atrás do irmão, esconde atrás da irmã. Eu fiz isso muito. Na hora do apelo, eu tentava me esconder. Você aí! Você aí! Você quer aceitar Jesus? Hoje não! Há muitas vezes eu fiz isso. O crente via por ali com folheto, corria de Jesus. Mas Zaqueu não, Zaqueu, ele arrumou um lugar secreto para encontrar com Jesus. Qual é o lugar secreto essa manhã? É a oração, é o lugar secreto. É na sua casa que é um lugar secreto para você se encontrar com Jesus. Essa é a palavra dessa manhã. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí ele estava confortável. Sabe o que é confortável? Lá veio o meio nazareno andando. Olha que coisa linda, Jesus andando. E todo mundo, Jesus filho de Davi. E o Zaqueu fala, agora eu vejo ele. Mas para o constrangimento de Zaqueu, sua surpresa, Jesus parou. Ele estava em cima, ninguém viu. Mas Jesus vê, irmão. Jesus, ele tem os olhos maravilhosos. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que nós pensamos, o que queremos, o que nós temos de objetivo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe de tudo. Ele parou e olhou para cima. Olha, irmão, olha. Parou, olhou para cima e chamou o nome dele. Imagina o susto que aquele homem não teve. Ele nunca teve contato com Jesus, né? Ele nunca teve contato com Jesus. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convido para entrar na tua casa. Deus está se convidando, irmão, ultimamente, para entrar na vida do crente. Olha que eu quero entrar na tua vida. O problema do Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Ele não queria compromisso com Jesus. Ele não queria a proximidade com Jesus. Ele só queria ver Jesus. Mas Jesus queria comunhão com Zaqueu. Então na igreja nos últimos dias, Deus está batendo nos corações, querendo comunhão. Mas a pessoa só quer ver, a pessoa só quer vitória, a pessoa só quer problema resolvido. Mas Jesus, ele quer uma proximidade de comunhão com nós. Irmão, imagina, ele fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, eu estou convencido de estar na tua vida. Ele, irmão, ele poderia falar, Senhor, e colocar 1000 desculpas que um dia eu coloquei. A Bíblia diz que ele desceu com alegria. Irmão, ele desceu jubiloso para receber Jesus. Irmão, nós temos que estar jubiloso. Há muita gente entristecida na igreja, que abisbaixa na igreja, porque não tem proximidade com Jesus. Mas quando eu e você tem proximidade com Jesus, é alegria, é paz, é salvação, restauração. Agora estão falando mal de duas pessoas. Duas pessoas agora estavam na boca do povo. Sabe quem era? Jesus e Zaqueu. Ele vai entrar na casa desse cara. Então irmão, Jesus viu. O Senhor vai entrar na casa desse imprestável. Você vai andar com esse tipo de gente, Jesus. Sai dessa, meu filho. E Jesus não deu atenção, irmão. Ele não dá atenção daquilo que estão falando da gente. Ele quer estar conosco quando o nosso coração está na presença dele. Ele não quer saber foi prostituta, foi cachaceiro, é maconheiro. Ele não quer saber. Quando você quer algo com ele, ele se convida para entrar na tua casa, na tua história e na tua vida. E quando ele entrou na casa daquele homem, irmãos, tudo mudou. Aonde Jesus entra, tudo muda, irmãos. Aleluia. Tudo muda. Glória a Deus. Quando você se convida, entrou na minha casa, tudo muda. Não pode ficar do jeito que está. Olha o interessante, estou terminando, porque eu tenho que trabalhar. O interessante é que Jesus não falou nada para ele. Jesus não interrogou. Jesus falou, eu conheço quem é você, é um pecador miserável mesmo, hein, Zaqueu? Estou na sua casa, mas nem deveria estar aqui, não. Jesus quer ter um homem santo, íntegro, reto,
Ele ficou quieto, aquele homem falou assim, irmão, nós somos de olhar para Jesus, a gente se arrepende. Senhor, se eu tenho roubado, metade dos meus bens eu dou para os pobres. Ele era rico. E Jesus disse, e se eu tenho roubado alguns, eu quero devolver 4 vezes mais. Aí Jesus olhou para ele. Aí Jesus olhou, sabe por que Jesus olhou para ele? Aquilo que nós damos talvez um dever de todo ser humano ajudar o próximo. Mas no senso de justiça, isso move o coração de Deus. Quando ele falou, Deus, se eu peguei alguma coisa, lembra daqueles impostos, eu quero devolver 4 vezes. Aí Jesus falou, olha, hoje salvação chegou a esta casa, porque esse aqui é o filho de Abraão, porque ele estava perdido e foi achado. Mas quando nós faz justiça, quando nós praticamos o que é certo, o que é reto, agrada aos olhos de Deus. Imagina a casa de Zaqueu, uma casa salva, uma casa próspera, uma casa alegre, uma casa feliz. E que nessa manhã, que nós tenhamos o mesmo desejo de Zaqueu, que você tenha o mesmo desejo de Zaqueu, minha irmã. Que o Senhor entre em nossas casas, que o Senhor entre em nossas vidas, em nosso